Olá pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo dar continuidade ao nosso estudo no Sermão da Montanha. Nas aulas passadas nós falamos no capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 12, nos dois primeiros estudos, e hoje nós falaremos do 13 até o versículo 16, tá certo? Então vamos à leitura. Diz assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vale lembrarmos que Jesus está falando aqui aos seus discípulos. E ele faz referência a dois elementos extremamente importantes e comuns do nosso cotidiano, que é o sal e a luz. A primeira referência que Jesus fala é a respeito do sal. Olhando para os seus discípulos, olhando para os seus seguidores, olhando para a sua igreja, Jesus ele diz para a gente: nós somos o sal da terra, ou vocês são o sal da terra. E é interessante que o sal, naquela época, como nos dias de hoje, ele tinha algumas propriedades extremamente importantes. É um elemento, é um tempero, digamos assim, extremamente importante e que todos têm acesso. E que faz falta para todo mundo também. Então, desde a pessoa mais pobre a pessoa mais rica, todo mundo tem acesso e necessita do sal. Naquela ocasião, há 2000 anos atrás, as pessoas utilizavam muito da propriedade do sal, primeiramente para conservar os alimentos. Como não havia energia, não havia geladeira, refrigeradores, as pessoas utilizavam do sal para conservar e preservar diversos tipos de alimentos. Então, uma das propriedades do sal é preservar e conservar determinado alimento. E quando Jesus ele faz essa alusão ao sal, ele diz pra gente que nós devemos ter essa mesma propriedade de preservação e de conservação, não de alimentos, mas de pessoas dentro da sociedade. Nós devemos ser essas pessoas, esses seguidores, esses discípulos de Cristo, que na sociedade, na nossa convivência com outras pessoas, nós preservaremos, nós conservaremos, nós teremos essa interferência direta de preservação da vida, de preservação de sua própria palavra. Eu fui chamado para preservar e conservar o reino de Deus aqui na terra. Então, no lugar onde eu estou, eu devo preservar a vida em todos os aspectos mais amplos possíveis. Sem a presença do sal, o alimento ele se deterioraria, ele estragaria muito mais rapidamente. Agora, com o sal, esse alimento, que era algo extremamente importante, seria preservado. Ou seja, a minha presença no mundo, a minha presença na sociedade, a minha presença na igreja, a minha presença na minha família é uma presença de preservação, de conservação, de um mantenedor da vida. Eu devo trazer vida para os lugares onde eu sou colocado. Então, eu sou indispensável, enquanto entendendo que sou sal na terra. Eu sou um instrumento de Deus indispensável para a preservação da vida nos lugares onde eu estou. Jesus ele me usa como esse instrumento de preservação. Aí eu quero trazer um texto à memória de vocês, quando Deus ele diz para Abraão que ele destruiria Sodoma e Gomorra. Abraão ele faz um apelo para aquelas cidades, dizendo o seguinte: Senhor, não faça isso.
Se houverem, num primeiro momento, se não me engano, 50 homens justos, 50 pessoas justas, se não me engano era esse número, ele diz o seguinte: o Senhor não destruirá, faça o favor de não destruir a terra, se eu encontrar 50 homens justos. O que Abraão ele faz? Ele tenta preservar e manter a vida daquela cidade. Então, a intercessão de Abraão por aquele povo era uma intercessão de preservar a vida, de salgar, de trazer a preservação e a conservação da vida. E ele o fez até que o número caísse para 10. Então perceba que a presença do sal é para preservar, é para conservar. E o que eu quero dizer com isso? Por que aquelas cidades foram destruídas? Por quê? Porque não havia justos naquela cidade. O que agravou a sentença daquelas pessoas, daquele povo, não foi apenas ou simplesmente o pecado. O pecado sim, porque o pecado ele subiu até Deus, fazendo com que Deus ele destruísse aquela cidade sim. Mas não foi somente o pecado, não foi somente a presença do ímpio, a presença dos ímpios, foi a ausência dos justos. Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra por conta de que, pelo motivo de que não haviam justos suficientes naquela cidade. Veja o quão importante é a preservação e a intervenção do sal na preservação da vida, da conservação da vida. Então Deus ele destrói aquelas duas cidades porque não haviam justos. E Deus ele preservaria aquela cidade se houvessem justos. Então a importância do sal é o quê? Para preservar a vida. Deus ele destruiu aquelas cidades porque não havia justos suficientes. Então, a nossa presença na sociedade, entre as pessoas, entre os lugares onde nós estamos, é para preservar. Para que Deus intervenha com misericórdia, não por conta dos ímpios, mas por conta dos justos. Deus ele vai olhar para aquele justo, ele vai olhar para aquelas pessoas. Perceba que os olhos de Deus estão procurando os justos, aqueles que o buscam. Então, diversas vezes, quando Deus se refere a homens e mulheres na Bíblia, por exemplo, como foi o caso de Abraão, de Noé e de alguns outros, ele vai falar: esse homem ou essa mulher, mas no caso de Noé, por exemplo, de Abraão, esse homem é um homem justo. É um homem justo, ou seja, é um homem que tem o seu papel de sal, que preserva a justiça, que preserva a vida. Então, o nosso papel na sociedade é de preservação. Então, essa função do sal, de preservar, eu devo carregá-la comigo. Eu devo ser essa pessoa que Jesus disse que eu devo ser. Então, devo preservar e cumprir essa função. Por consequência, preservar e cumprir a palavra de Deus. Então, a primeira função do sal, preservar, conservar. Fomos chamados para preservar e conservar. E uma outra função do sal é a do tempero. Como eu falei, o sal está na mesa de todas as pessoas, desde os mais pobres até os mais ricos. Ele é um componente, se assim eu posso dizer, que ele é indispensável na mesa de todas as pessoas, por mais barato que ele seja. É algo extremamente barato, R$2, R$3 você vai ao mercado e compra 1 quilo de sal. Mas ele é indispensável no preparo de pratos caríssimos. Desde os mais simples, desde um arroz com feijão, até os mais caros, os mais requisitados, os que você não encontra em qualquer lugar, que você vai encontrar em restaurantes caríssimos. O sal ele é indispensável. Ele é um componente que não podemos ficar sem. Por quê? Porque você pode ter o alimento mais caro do mundo. Um corte de carne mais caro do mundo. Enfim, pense no alimento que você pensar. O melhor de todos.
Se o sal ele não estiver presente, esse alimento não terá sabor. Por mais caro, por mais gostoso que ele seja, se o sal ele não estiver presente na sua função de temperar, esse alimento ele perde totalmente o seu sabor, o seu prazer, a graça. Sabe? Então aquele alimento mais caro, sem a presença do sal, ele se torna nulo. Mostrando que o nosso papel como enquanto igreja, enquanto discípulos de Cristo, ele é indispensável na sociedade. Por mais simples que às vezes ele seja, por mais desprezado que ele seja por uma série de pessoas. Por quê? Porque quando você vai pensar num prato de comida, você nunca vai se lembrar do sal, mas sem ele você não cozinha. Sem ele você não tempera. Sem ele você não preserva a vida. Sem ele você não mantém o alimento. Então, o sal ele é de extrema importância por mais que seja desprezado. Então, uma das funções do sal é a de tempero, a de temperar, a de salgar, a de trazer sabor, a de trazer palatividade, se é assim que eu posso dizer, se é assim que diz essa palavra. Então, é de aguçar o paladar, para que quando você coma, você sinta bem o gosto do alimento. Então, a minha presença enquanto discípulo de Cristo, onde eu estou, é para trazer sabor, para trazer tempero. E é interessante que, embora seja um elemento indispensável, um tempero indispensável na culinária, a sua presença excessiva, ela desanda toda a comida. Ela se torna também, digamos que, algo que, se muito colocado, eu estrago o prato. Eu perco o alimento. Olha que interessante como que Jesus ele é uma pessoa extremamente sábia. Ele dá um exemplo super simples, extremamente fácil de assimilarmos, dizendo o seguinte: olha, a ausência faz falta e o excesso ele estraga o alimento. A nossa presença em excesso também, ela pode atrapalhar e desandar todo um prato de comida. Pode fazer com que eu não consiga ingerir um alimento extremamente salgado. Você já comeu provavelmente alguma coisa que estava extremamente salgada. Você conseguiu comê-la, comer aquele prato com prazer? Não. Até o final, não. Provavelmente na primeira garfada que você deu, você sentiu a presença excessiva do sal e você disse: não dá pra. Não desce. E realmente não desce. Aquilo dali Enfim, a gente não consegue. Mostrando que a minha ausência, ela faz falta. Então eu preciso estar presente, mas a minha presença excessiva estraga, atrapalha, desanda, interfere, enfim. Então deve haver esse equilíbrio entre dentro do tempero, para que eu tenha o equilíbrio, eu esteja presente equilibradamente, de forma que eu não seja ausente, nem seja muito presente a ponto de estragar. Então é esse tempero, e quem dá esse tempero é Deus, mostrando a mim que eu me encontro ausente em algumas áreas, em algumas partes, ou que talvez eu esteja excessivo em algumas outras. E Deus ele faz esse equilíbrio e me mostra esse equilíbrio de modo que eu seja uma pessoa indispensável onde eu estou. Não indispensável no sentido de que eu não posso ser substituído, mas de que eu levo, de que eu carrego, de que eu porto algo que as pessoas necessitam, que é o sal. Jesus ele não diz que nós somos a picanha da terra. Ele não diz que nós somos a lasanha da terra. Ele não diz que
que nós somos o prato final, mas ele diz que nós somos aquilo que vem lá no início. Mais simples, mais desprezado por muitas pessoas, mas que é indispensável em qualquer prato. A nossa presença, não digo igreja placa, não digo religião rótulo, mas eu digo homens e mulheres que seguem, que temem, que amam a Deus. A nossa presença é indispensável em todas as áreas da sociedade, em todos os papéis. E Jesus ele mostra que não existe a diferença de ofícios que são sacerdotais e ofícios que não são sacerdotais. Ele diz o seguinte, ele mostra pra gente o seguinte, tudo aquilo que nós fizermos deve ser santo, deve ser para a glória de Deus. Paulo ele fala a respeito disso. Então, a minha presença, eu devo ser presente em todas as áreas, em todos os aspectos. Nós, enquanto igreja, corpo de Cristo, devemos estar presentes em todas as áreas, em todas as partes, em todos os lugares da terra. Mas devemos entender o significado dessa presença. Por quê? Porque quando Jesus ele dá o exemplo do sal, ele poderia usar um outro tempero. Orégano, por exemplo. O orégano, embora seja um tempero maravilhoso, que eu gosto bastante, ele é dispensável. Não combina com todos os pratos. E nem todo mundo gosta. E o orégano, quando misturado a determinado prato, ele não dissolve, ele não some. Agora, o sal sim. O sal, quando ele é adicionado à comida, a um alimento, ele dissolve, ele desaparece. A gente já não consegue mais identificar a presença ali do sal, mas identificar visivelmente, mas a gente percebe no nosso paladar. Embora eu não veja, eu percebo que há uma presença, que ele está presente, que ele está ali naquele alimento. Mostrando que nós, enquanto discípulos de Cristo, quando inseridos, não precisamos aparecer. Não precisamos sobressair. Eu não sou o prato final. Eu sou o tempero que dá gosto, que dá sabor, que é indispensável ali naquele alimento. Mas eu não preciso aparecer. O grande problema de muitas pessoas, o grande problema nosso é quando nós queremos aparecer. Quando eu, enquanto sal, quero aparecer, eu estrago o alimento. Eu estrago o prato. Eu me torno desprezível. Por quê? Porque eu desejei aparecer. Aí você se lembra daquilo que João Batista ele fala. Importa que Jesus, que ele cresça e que eu diminua. João Batista ali entendeu o que Jesus estava falando a respeito do sal. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, importa que eu, enquanto sal, desapareça para que o prato principal apareça. Esse é o nosso papel. Não queira ser o prato final. Jesus nos chamou para sermos o sal, o tempero. De modo que, quando você não estiver presente, as pessoas sentirão sua falta. Consegue entender o significado do evangelho, de sermos sal? Então, Jesus ele me chama para sermos esse tempero indispensável. Para sermos esse componente na alimentação que é indispensável, que ele provoca, que ele dá gosto, que ele realça o sabor. Fomos chamados para darmos gosto e realçarmos o sabor. É interessante que o sal ele provoca sede. Ele, enquanto sal, quando consumido, ele provoca sede naquele que o consome, naquele que o ingere. Fomos chamados para sermos provocadores de sede naqueles que não conhecem a Deus. Olha que interessante. Jesus ele é o quê? O que ele diz a respeito de si mesmo? Eu sou um manancial de águas vivas. Jesus é água viva. Então, se eu sei que Jesus é água viva, eu entendo o meu papel como sal neste mundo, na sociedade onde eu estou, o que eu faço? Eu provoco sede.
para que enquanto as pessoas tiverem sede, quando as pessoas tiverem sede, eu apresento quem? Jesus, que é a água da vida. Olha como é o encaixe perfeito, como Jesus não dá ponto sem nó. Ele diz o seguinte, olha, eu sou a água e vocês são o sal. Vocês provocam sede e eu sou a água que dessedenta a sede do sedento. A mulher samaritana tinha uma sede, não sede física, embora ela estivesse buscando água para o seu físico, mas a sede que ela tinha era a sede espiritual que Jesus, enquanto homem, provocou a sede daquela mulher e ela faz a pergunta, Senhor, onde eu encontro dessa água? Se eu entender isso, eu serei um provocador de sede nas pessoas, levando-as a conhecerem a Cristo como sendo água da vida. Por quê? Porque eu entendo meu papel como sal. Eu entendo que eu preciso provocá-las de diversas formas, de modo que elas perguntem onde eu encontro dessa água da vida. Agora vamos lá. Como nós falamos, a ausência faz falta e a presença excessiva ela estraga. Ela é desprezível. Certamente você conhece alguém, não entendendo o seu papel de sal, salgou o tempero, salgou a massa, salgou o alimento. Como assim? Na hora dela apresentar Jesus, ela foi excessiva, ela foi abusiva. O que ela fez? Ela estragou o alimento. Aquela pessoa irá consumir? Claro que não. É o que a gente mais vê. Pessoas querendo forçar outras a aceitarem ou a conhecerem a Cristo. O que isso torna? Desprezível. Por quê? Porque foi por força, foi através de violência, foi através do convencimento intelectual, da insistência. Aí a Bíblia diz o seguinte, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, é através de sabedoria. Ao apresentar Jesus, eu não posso ser essa pessoa salgada, de modo que aquele a quem eu estou apresentando não consiga ingerir o alimento. Eu devo ser essa pessoa equilibrada, nos momentos certos, nas oportunidades que me são concedidas, eu apresento Jesus na sua essência, como sendo manancial de água viva. Todas as pessoas, sem exceção, têm sede. Todas. Todas, sem exceção, têm sede. Agora, se eu salgar excessivamente o alimento, a pessoa jamais aceitará aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou oferecendo. Agora, se eu temperar equilibradamente o alimento, a pessoa perguntará, eu quero conhecer este homem, eu quero conhecer essa água, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Cristo. Devemos ter esse equilíbrio. Devemos ter esse papel de temperarmos, de trazermos sabor. E ainda quando Jesus ele diz o seguinte, quando o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu estava vendo o Dr. Rodrigo Silva explicando essa parte do texto, mostrando que em Jerusalém, em algumas ocasiões, em algumas épocas, acontece de nevar. E na época que Jesus ele traz alusão a esse texto, ele traz esse ensinamento, ele sabia que as pessoas sabiam que nevava. Então, quando nevava, às vezes as escadarias do templo e de determinados lugares ficavam escorregadia. E esse sal, que havia perdido o sabor, ele era utilizado para ser colocado sobre essas escadarias, de modo que derretesse a neve e trouxesse um solo firme, trouxesse um solo possível de ser caminhado. Olha que interessante. Até quando se perde o sabor, ainda o sal
enquanto elemento, ele pode ser utilizado para que pessoas caminhem de forma firme, de forma segura. Por mais que sejamos desprezados por pessoas, ainda assim o nosso papel ele é indispensável. Devemos ser este elemento, este componente. Jesus ele é o caminho. Podemos ser lançados aos pés de Cristo, ainda que desprezados por outras pessoas. Ainda que você se considere uma pessoa desprezada, uma pessoa esquecida, uma pessoa sem qualquer tipo de mérito, que nós somos assim, eu sou assim, ainda que você se considere a sua situação como sendo sem jeito, impossível, enfim, ainda há solução. Você ainda tem serventia no reino de Deus. Você ainda tem serventia nas mãos de Jesus. Você ainda tem serventia na presença de Deus. Olha que interessante. Acabou que eu acho que não conseguirei avançar para os próximos versículos. Ficaremos somente no 13. Entendamos que nós somos o sal da terra. Na plenitude dessa palavra, na plenitude deste elemento, em todas as suas formas, eu devo ser essa pessoa. Devemos ser esse tipo de seguidor de Cristo, de discípulo de Cristo, de cristão, de pessoas que praticam a sua palavra, colocando em prática o nosso papel, entendendo que não somos melhores, não somos o prato final, não somos o prato principal, mas estamos presentes, somos importantes, somos necessários. A Igreja de Cristo ela é necessária. Os cristãos verdadeiros são necessários, são importantes. No tempero, na preservação, na conservação, no caminhar, enfim. Sejamos o sal da terra. Entendamos esse exemplo que Cristo nos dá e que nós sejamos esse tipo de igreja, esse tipo de cristão, esse tipo de pessoa. Certamente, você será indispensável. A sua presença é necessária enquanto sal. E lembre-se sempre, Jesus ele é a água da vida. Somos pessoas que provocam a sede em outras, para apresentarmos a água da vida, para apresentarmos a Jesus Cristo, a sua palavra e o seu evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.